Seguidor de Oeste, prazer em recebê-lo em A Força do Agro. Faço o convite para continuar conosco com muita informação e conhecimento sobre o setor que mais cresce. Vamos falar sobre a produção de abóbora. Com a gente, Giovanni Amaro, que é pesquisador responsável pelo programa de melhoramento genético de abóbora na Embrapa Hortaliça. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Obrigado, é um prazer estar com vocês, do Joyce. Que bom. E Matheus Moreira, que é agricultor da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Matheus. É um prazer falar contigo. Um agricultor de Bocaiúva, em Minas Gerais, bateu o recorde de produtividade na produção de abóbora. Ele adotou 4 pilares baseados em preparação do solo, adubação, escolha de produtos com genética de ponta e manejo profissional. Matheus Moreira, enquanto você aumentou a produtividade? Joyce, vamos lá. É importante a gente separar um pouquinho as coisas aqui para a gente entender. A gente tem vários tipos de abóbora, na verdade, e essa na qual a gente bateu a produtividade ali é a abóbora japonesa, conhecida também como Tetsukabuto ou Kabotiá. Nessa área a gente aumentou em quase 40% a produtividade em uma área de teste que a gente estava fazendo. Então a gente usou uma série de manejos, adubação, genéticas de ponta ali para a gente conseguir atingir essas produtividades mais altas, né? Então era uma área teste que a gente conseguiu elevar em 40% a nossa produtividade ali, usando o sistema de gotejamento. No caso, uma produção por hectare de 33 toneladas por hectare. Giovanni, o Matheus aplicou esses 4 pilares na abóbora, especificamente na abóbora japonesa, mas ela serve também para outros tipos, outras espécies de abóbora? Sim, eu acredito que esses 4 pilares são 4 pilares importantes para aumentar a produtividade de praticamente todas as culturas. Quando se utiliza boa adubação, quando eu falo boa adubação, é uma adubação equilibrada, quando se conhece o solo, conhece a fertilidade do solo, de maneira que vai aplicar o nutriente certo, na dosagem certa, no momento certo. Quando se utiliza a irrigação, né, é muito importante a irrigação, porque às vezes quando vai ter a frutificação, o enchimento dos frutos, falta chuva, né? E quando se tem, então, a irrigação consegue potencializar, aumentar a produtividade. E o manejo, o controle das plantas invasoras, controle das pragas e doenças, tudo isso faz com que se aumenta a produção. Como eu sou melhorista, trabalho com melhoramento genético, então essa questão de utilizar a melhor cultivar, uma genética boa, é muito importante para que se consiga uma alta produtividade. E é interessante porque ele citou, né, o Matheus citou, eu vou parabenizá-lo, né, pela conquista, eu já havia parabenizado antes, mas volto a parabenizar novamente agora. 33 toneladas de abóbora Kabotiá, 33 toneladas por hectare não é fácil, tá certo? Então, parabéns, Matheus, pela conquista. Espero que, então, isso motive outros também a adotarem essas tecnologias. Mas acontece que a abóbora Kabotiá é um híbrido. E, geralmente, o agricultor, ele cultiva cultivares que não são híbridas, não são cultivares híbridas. Diversas culturas se utilizam cultivares híbridos com sucesso. Mas se observa que nas abóboras, nas morangas, não ocorre muito o que nós chamamos de vigor híbrido. O que é isso? É quando se planta a cultivar, atinge uma produtividade, quando se planta o híbrido, não consegue aumentar a produtividade. Porém, neste caso específico da abóbora Kabotiá, ou Tetsukabuto, ou abóbora ou moranga japonesa, ela tem uma boa produtividade, é precoce, bem aceita no mercado, tem diversas qualidades que nós conhecemos bem, por isso, grande parte do mercado hoje, o mercado brasileiro de abóbora e moranga madura é de abóbora Kabotiá, ou então Tetsukabuto, ou abóbora ou moranga japonesa. É interessante quando fala abóbora e moranga, porque a Kabotiá é um híbrido entre essas duas espécies, entre a abóbora e a moranga. A abóbora é da espécie Cucurbita moscata, a moranga é da espécie Cucurbita máxima. Então, além de ser um híbrido, é um híbrido interespecífico, ou seja, entre duas espécies. Nós já vamos explicar o que é uma cultivar, o que é um híbrido, só que nós temos um recadinho de um parceiro e já voltamos.
Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Matheus, você escolheu a japonesa para fazer esse experimento, mas provavelmente você vai adotar essa solução, esses 4 pilares, para as outras abóboras também? Ô Joyce, é importante a gente entender até o contexto no qual cada agricultor está inserido. Eu estou aqui inserido no norte de Minas e o mercado nosso aqui, né, especialmente na região sudeste, sul, centro-oeste, ele é um mercado que ele é muito direcionado para a aquisição da abóbora japonesa, né? Então, além da gente ter essas opções de produção que a gente tem, como outras variedades que não são híbridas, né? Como, por exemplo, aí uma abóbora caravela, jacarezinha, a gente tem várias outras, né? Uma paulistinha também, mas a mais consumida, né, no nosso mercado aqui, na nossa região, no qual eu estou inserido, é a abóbora japonesa. Então a gente acaba direcionando os esforços sempre para estar trabalhando sempre com a japonesa. Enquanto a gente vende, por exemplo, 10 caminhões da abóbora japonesa, a gente vai vender um caminhão da Girimum Leite, né, que é uma abóbora considerada comum, que é muito consumida na região Nordeste, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar também essa questão comercial para o produtor, que ela é tão importante quanto se produzir. E é engraçado, o Brasil é cheio de culturas, inclusive a alimentação, o paladar, né? O paladar no sul é um, o nordeste é outro, o norte, assim por diante. Giovanni, o nosso papel aqui é comunicar o campo à cidade. Explica pra gente o que é híbrido. Tem híbrido dentro da espécie e tem híbrido interespecífico. Geralmente os híbridos são dentro da espécie. Por exemplo, o mais comum, que fez muito sucesso já há muitas décadas, é o híbrido de milho, né? O milho híbrido, ele é produzido como? São selecionadas linhagens de diversas variedades, diversos cultivares. E o interessante, como que é fabricado, como que é produzido, como que é desenvolvido essas linhagens? Elas são produzidas geralmente por meio de autofecundação. E quando nós fazemos essa autofecundação, nós promovemos o que nós chamamos de endogamia. O que é endogamia? É acasalamento entre indivíduos que são parentes.
Olha o que acontece. Como é híbrido interespecífico, acontece que a cabuchá ela é uma macho estéreo funcional, ou seja, não produz pólen funcional, porque o pólen é a parte masculina da planta. Então, não produz o pólen funcional e nós dizemos, então, que ela é uma macho estéreo funcional. Por isso, para se produzir a abóbora cabuchá, é necessário plantar uma moranga polinizadora, uma abóbora polinizadora, ou então fazer polinização artificial, que é o que eu acredito que o Matheus fez para alcançar essa autoprodutividade. Matheus, um dos pilares é o solo, então o trabalho começou antes do plantio, né? Sem dúvida, né, Joyce? A lavoura, ela por incrível que pareça, ela não começa exatamente só quando a gente planta. Ela começa muito antes ali, mesmo antes da gente fazer o preparo do solo, quando você faz uma análise de solo para entender as condições de fertilidade do solo, para entender as características químicas e físicas do solo ali, para daí você montar um planejamento, montar uma adubação que seja específica para a variedade que você está trabalhando, para a própria cultura que você está trabalhando também, né, obviamente. Então, depende, obviamente, de diversos fatores ali, um bom planejamento da produção. No nosso caso aqui, como que a gente planejou? A gente usou programas de nutrição que a gente já utilizava na melancia, né, que são uma cultivar que ela exige uma nutrição maior, né? Então a gente acabou utilizando um programa que a gente trabalhava na melancia, fazendo algumas adaptações de acordo com a curva de absorção da cultivar que a gente escolheu trabalhar da abóbora japonesa, e aí sim a gente conseguiu atingir essas produtividades. E você está coberta de razão. O preparo de solo ali, ele é uma das partes ali, quem dera, né? Antes mesmo de plantar, tem um trabalho muito grande ali dos agricultores no planejamento da lavoura. Não só no planejamento de adubação, mas também no planejamento das atividades, no planejamento ali do uso correto dos melhores defensivos, para a gente garantir que a gente vai ter uma lavoura livre de praga, livre de doença, né? Então, tem todo um planejamento por trás, assim, que ele vem antes mesmo do preparo de solo. E essa abóbora em especial, ela tem uma adaptação mais fácil? É o seguinte, se pensar em abóbora e moranga, e depois pensar na cabuchá, na Aedes cabuto, é o seguinte, quando essa região aí do Matheus, se você for na região muito baixa, certo? Região muito baixa, você vai observar que tem muitas abóboras. Se você começa a subir, aí acima de 600 metros, você vai perceber que tem abóbora e moranga. Se você vai no alto da serra, região mais serrana, 800 metros, por aí, você vai perceber que existe mais morangas, ou seja, as abóboras são mais rústicas, né? São mais adaptadas a temperaturas mais elevadas. As morangas também produzem nessas condições, mas nós estamos pensando com relação à adaptação. Eu vejo que a abóbora cabuchá, a Aedes cabuto, ela tem algumas coisas de abóbora e algumas coisas de moranga, tá certo? E ela, então, também tem essa rusticidade, essa capacidade de produção, mas se começar a ter muita chuva, igual ocorre talvez no mês de janeiro, aí nas condições de Minas Gerais, do Brasil Central, muita chuva, então ocorre o aparecimento de algumas doenças, como, por exemplo, a fitóftora, a podridão por fitóftora, e pode limitar a produtividade, pode limitar a produção e a produtividade. Agora, Matheus, veja só como a natureza é interessante, né? Como tem as pragas, as doenças, nós também temos os insetos que trabalham em prol, que ajudam o produtor aí a produzir, a aumentar a produção. É interessante comentar a respeito disso, né, ô Joyce? Porque eu anteriormente estava até conversando um pouquinho aí com o nosso amigo Giovanni ali, a importância do produtor hoje ter uma noção ambiental ali, que ele é literalmente responsável. E essas estratégias ambientais, quando a gente não usa elas de forma correta ou até menospreza ali um uso adequado do solo, não usa as melhores práticas agronômicas ali, tendem a ser estratégias ali que não são boas para o produtor, especialmente a longo prazo. É muito comum isso acontecer. Então, essa produção em parceria com a natureza, ela é muito comum no agricultor, até pela função dele. Eu costumo falar sempre, o agricultor ele é sem dúvida um dos agentes que mais contribui para o meio ambiente, até em função da atividade dele, porque se a gente não primar por executar as coisas ali da forma mais
responsável ambientalmente, o agricultor é um dos primeiros agentes a sofrer severamente aí os impactos que a gente tem com problemas ambientais, sejam eles problemas de erosão de solo, que é um problema direto para o produtor, problemas com contaminação de lençóis freáticos por utilização inadequada de produtos. Então, todos esses impactos ali, o produtor tem que estar muito atento, porque o primeiro a sofrer com esses impactos é exatamente o produtor. Então, daí a importância dele levantar essa bandeira, e eu defendo abertamente que realmente o produtor hoje, a gente tem uma mínima quantidade de produtores que são irresponsáveis quanto a esses aspectos, mas a grande massa dos produtores entendem de verdade que a bandeira ambiental ela é uma bandeira do agricultor, até pela estratégia de longo prazo do produtor, para eles conseguirem se manter na lavoura. A gente sempre fala sobre isso aqui, não se canse, vai falar quantas vezes forem necessárias. O agro é sustentável, o produtor é o que mais preserva o meio ambiente, porque o Matheus deixou claro aqui que é do meio ambiente, quanto mais preservado, melhor para o produtor, melhor para o agro. A China é o país maior produtor de abóbora, seguido da Índia e Ucrânia. No Brasil, os principais produtores são Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Paraná e Santa Catarina. Juntos, esses estados respondem por 80% do total. Giovanni, você falou muito aqui em abóbora e moranga. Explica pra gente a diferença entre elas. Sim. Até eu vou citar novamente essa questão do clima, da adaptação. Por exemplo, então, as abóboras elas são mais adaptadas ao calor, né? Temperaturas mais elevadas, são mais resistentes às pragas e doenças. As morangas exigem um clima mais, assim, um calor mais ameno, posso dizer assim. É interessante porque a cabuchá, ela tem algumas características de abóbora, algumas características de moranga. Por exemplo, ela é precoce e é característica de moranga. As morangas são mais precoces. As abóboras geralmente são mais tardias, ou seja, as morangas produzem em torno de 100 a 110, 120 dias, dependendo da região. As abóboras produzem com 130, 140, possuem um ciclo mais longo, até 150 dias. A cabuchá, ela pode ser colhida com 90, com 100 dias, dependendo do local, da região também. E ela tem, a folha da cabuchá parece com folha de abóbora. A semente parece com semente de moranga. A semente dela é aquela semente branca. Aí, agora, a abóbora e moranga, porque nós temos a abobrinha também. A abobrinha é consumida verde, né? Tem a abobrinha, que é uma abóbora mesmo, e tem a abobrinha caserta, a abóbora conhecida como italiana, caserta também. Eu citei as abobrinha não a menina brasileira, porque a menina brasileira é uma abóbora, tá certo? É um cucurbita moscata, mas o que nós chamamos de caserta, ou então italiana, que é muito consumida como abóbora verde, é da espécie Cucurbita pepo. Então, é outra espécie que nós não estamos falando aqui. Estamos falando de duas espécies, né? Estamos falando de abóbora seca ou abóbora madura. Então, são essas duas espécies e pode ser identificado dessa maneira. E pertence à família das cucurbitáceas, tá bom? É uma grande família aí que o Matheus citou a melancia, tem o melão, o pepino. Então, é uma grande família de hortaliças, que nós consumimos, essa família das cucurbitáceas. Matheus, agora a produção de abóbora é mais para o mercado interno, né? E a região Nordeste é a maior consumidora? Joyce, vamos lá. A gente tem algumas, até explicando um pouquinho do desafio do professor Giovanni aí de falar desse plantel de cucurbitáceas que a gente tem aí, né, no qual as abóboras e as morangas fazem parte. Realmente são diversas variedades e cada região do país tem uma preferência por uma determinada variedade, né, por um determinado tipo de abóbora. A região Nordeste, ela é sim uma grande consumidora e também grande produtora, né, das abóboras, especialmente a Jerimum leite, né, que é uma variedade comum que a gente tem aí, que é muito produzida na região Nordeste, consumida também nas regiões de São Paulo ali, né, mas a região nossa, a região Sul, Centro-Oeste e Sudeste, realmente a gente tem essa preferência maior dos consumidores aí pela abóbora japonesa, né, então a gente tem realmente um consumo bem superior do híbrido japonês aí, do híbrido Tetsukabuto, na verdade, em relação às outras variedades na região Sudeste, na região Centro-Oeste, na região Sul do país também, tá? E
E na região Nordeste, como eu tinha comentado aí também, basicamente os híbridos, as variedades comuns ali, as mais produzidas e realmente é muito consumida lá, tá? Mas não tanto a Tetsukabuto. É isso que a gente precisa entender e ficar claro. Justamente porque a gente tem muitas possibilidades aí de produção, né? Diversas variedades, diversas cultivares, então tem que entender isso também. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Bom, vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira, a diabetes. O consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2. Mas aqui ao meu lado está o César, que vai conversar com a gente sobre esse assunto sério, mas vai trazer uma boa novidade, uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença. Seja muito bem-vindo, César, em A Força do Agro. Olá, Joyce, muito obrigado. Olá, e esse é um assunto de interesse de todos. Pois se você não tem problema com essa doença, alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil. 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença, como a Joyce já citou. O Brasil é o 5º país com mais incidência de diabetes e o 2º no mundo em número de mortes, gente. Por diabetes é um número alarmante. E para quem não sabe, o açúcar é sim, em excesso, pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração, nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas. Tudo isso, Joyce. Nossa, que coisa, né, César? Mas a boa notícia é que a Força do Agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida, que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros. O Bem-Glico. Conta pra gente, César, como funciona? Bom, o Bem-Glico, você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. São ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, vitaminas B1, C, D e E, magnésio, picolinato de cromo, que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone e liga para 0800 552 5200, adquira o seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, obesidade e colesterol alto. Liga agora! Vamos lá então, 0800 552 5200 e já peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Nós falamos sobre os benefícios da abóbora, que são inúmeros, e o aumento aí pela procura, o consumo de abóbora tem aumentado, Giovanni, justamente pelos benefícios nutricionais, né? A abóbora é um bom alimento. É interessante porque, assim, já que você está citando essa questão aí, a semente da abóbora, ela pode ser consumida na forma de petisco. E ela é nutritiva. Na medicina popular, eu não sou médico, tá bom? Não é a minha área, mas na medicina popular é dito que elas possuem efeito de combate a vermes, a semente da abóbora. Mas, independente dessa questão, elas são gostosas. Não sei quantos já pegaram a semente das abóboras, das morangas, botaram assim para desidratar e comeram. Aí pode temperar, são apetitosas. São vendidas também no comércio. Em muitos locais do mundo, elas são muito valorizadas. Aqui no Brasil também elas estão sendo muito valorizadas. Então, veja, as abóboras podem ser consumidas, a semente, né? Aí, plantando a semente, quando começa a formar a planta, é muito comum aí no estado de Minas Gerais o consumo dos brotos. Os brotos são comidos refogados e eles são ricos em nutrientes, em sais minerais. E é interessante porque não compromete a produtividade quando se consome os brotos das abóboras. Em alguns países da África, eu sei que eles valorizam também o consumo da folha da abóbora. Eles consomem a folha da abóbora refogada, como se fosse uma couve. É uma folha grande, né? Então, refogada, ela pode ser consumida. Aí, em Minas, é consumido o broto, os brotos. Eles vão na lavoura, vão pegando os brotos, e é um prato comum chamado cambuquira, que é rico em ferro, em outros sais minerais e outros nutrientes também. Além de ser gostoso, esse prato. É um prato característico da região, e em algumas outras regiões do Brasil também, eu sei que consomem os brotos das ramas das abóboras, das morangas. Quando está verde, a abobrinha também ela é consumida, né? Ela é consumida verde, ela pode ser consumida verde, é muito consumida a abobrinha verde, né? Tem um grande mercado de abobrinhas verdes no Brasil e no mundo. E elas podem também ser consumidas quando estão de vez, em maturação, em processo de maturação. Quando estão maduras, né, elas podem ser colhidas e consumidas naquele momento, ou podem ficar armazenadas.
E elas podem ficar armazenadas, elas ficam, assim, dos frutos, das hortaliças que eu conheço, elas que podem ficar mais tempo armazenadas, sem perder muito a sua qualidade. Perde, assim, um pouco a umidade, algumas pessoas até gostam de deixar elas armazenadas para depois consumirem, porque dizem que elas ficam, uns gostam de abóbora mais doce, outros gostam de abóbora menos doce. Então, elas podem ficar muito tempo armazenadas, 3 meses. Tem pessoas que dizem que já deixou as abóboras armazenadas 6 meses, em boas condições. Quando eu digo armazenado em boas condições, é armazenado na sombra, em local fresco, local não iluminado, onde não existe também ataque de roedores, se deixar elas assim, com um local bem arejado, né, à sombra, e local fresco, seco, e local seco. Aí elas têm lógico, aí tem que estar sempre vigiando, tirando alguma que estiver apodrecendo, alguma ferida. E tem mais um detalhe, quando for colher as abóboras e as morangas, é bom deixar um pedaço do pedúnculo, cortar assim pelo menos 1 centímetro, e deixar um pedaço de 1 centímetro aproximadamente em cada fruto, porque aquele pedúnculo parece que aumenta, você quebra o pedúnculo, é um ferimento que tem para o fruto. Então, se você deixa um pedaço do pedúnculo, você consegue, então, promover uma maior longevidade do fruto em condições de armazenamento. Eu acredito que são os maiores frutos que nós temos na natureza, né? As abóboras e as morangas. E é interessante, nós podemos falar com entusiasmo, o Matheus citou aí as regiões, porque as abóboras e as morangas, elas são de origem americana. Então, quando os colonizadores europeus vieram para a América, eles conheceram as abóboras e as morangas aqui. A abóbora, a gente aproveita tudo, ela serve até para decoração, só para ter uma ideia. Agora, Matheus, geralmente os produtores fazem rotação entre abóbora, tomate, você faz essa rotação com o tomate também ou outro alimento? Ô Joyce, legal a gente falar a respeito disso, porque a gente falou até na pergunta anterior, você me comentou a respeito de manejos ambientalmente sustentáveis, né? A importância da responsabilidade ambiental, né? Da parte da gente cuidar dos animais, que a gente precisa, principalmente de alguns insetos ali, que são os nossos agentes polinizadores, né? Você comentou muito bem disso aí e tem tudo a ver com esse tema que você me perguntou a respeito de rotação de cultura, tá? A rotação de cultura, não só na cultura da abóbora, na cultura do tomate, na cultura de outras cucurbitáceas, como melão, pepino, melancia, né? É fundamental que a gente faça essa rotação de cultura, para a gente não fazer aquele uso predatório do solo, né? Já linkando naquela última pergunta anterior. É uma das estratégias que funcionam muito bem para o produtor que precisa plantar na mesma área ali, e é um produtor de abóbora. Ele realmente precisa fazer essa rotação de cultura. Plantou a abóbora, terminou, fez a colheita, faz um cultivo de milho, de sorgo, de um feijão, de alguma outra variedade ali, né? Que não, obviamente que não seja uma cucurbitácea também, porque senão a rotação de cultura não faz o menor sentido, tá, Joyce? Então, é uma das estratégias que são obrigatórias para os produtores de abóbora, para os produtores de melancia aí também, né? Das cucurbitáceas de maneira geral. Quero fazer um convite a você, participe do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Qualquer dúvida que você tiver referente a esse programa ou outro programa, você vai gravar um vídeo com o celular na horizontal, vai falar seu nome, a cidade de onde nos acompanha com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Giovanni, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço a participação e, quando convidarem, estaremos sempre à disposição. A Embrapa tem satisfação em participar do programa de vocês, A Força do Agro. A gente sempre traz a Embrapa aqui, porque a Embrapa é fundamental na evolução do nosso agro aí. Nós temos um agro antes e depois da Embrapa. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço a oportunidade aí, agradeço também a oportunidade de aprender com o professor Giovanni aí, fica agradecido demais e você está coberta de razão. Muito dos resultados que a gente tem no campo hoje aí, a gente deve sim aí aos pesquisadores da Embrapa aí que está nos ensinando a produzir cada vez mais, produzir cada vez melhor e aproveito também para parabenizar a Força do Agro aí, para estar sempre prestigiando a agricultura nacional aí, prestigiando os produtores e é sempre um prazer falar com vocês. O Brasil é o país do agro. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e venha com a gente.
fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.